elas sempre existiram muito antes do uso de redes sociais e aplicativos de mensagem para smartphones. Quando disseminadas de forma intencional, têm o poder de influenciar na tomada de decisão de multidões. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata denunciou o então candidato republicano Donald Trump por fazer uso durante as eleições presidenciais que o elegeram. Aqui no Brasil, segundo o jornal Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro usou o mesmo recurso em sua campanha para chegar ao Planalto. Estamos falando das fake news, ou em português, notícias falsas. O assunto é tema da cartilha Desinformação, Ameaça ao Direito à Comunicação muito além das fake news, lançada pelo coletivo Intervozes. E é sobre isso que vamos conversar agora com a Lívia Bandeira, coordenadora executiva do grupo. Olívia, seja bem-vinda aqui ao seu jornal, viu? Para falar desse assunto. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Muito Obrigado. feliz de estar aqui. Obrigado por ter vindo. Olívia, por que tanta gente acredita em notícias falsas? É difícil a gente ter uma resposta simples para essa questão, porque as notícias falsas, ou a gente prefere chamar até de desinformação, elas circulam há muito tempo, né? Mas assim, a gente acha que hoje a gente tem um ambiente talvez mais propício para a disseminação desse tipo de notícia, seja porque a gente tem uma escala de informações, né, de disseminação de informação muito grande pelas novas tecnologias, mas também por um contexto político mesmo, de descrença nas instituições, de descrença na política, de crise social, de crise econômica, que leva as pessoas muitas vezes a buscar soluções simples e imediatas para a questão, né? E muitas vezes procuram as respostas já prontas para aqueles problemas, para os seus anseios, né? E isso se agrava quando a gente tem um sistema de mídia mais fraco, em que as pessoas também não acreditam mais nas mídias tradicionais e estão buscando outras fontes de informação e de credibilidade, né? Agora, as fake news têm abalado a vida de pessoas, autoridades, políticos e até a estrutura das democracias, né? É um fenômeno com metodologia universal, na sua opinião? Em cada lugar, assim, acredito que em cada lugar isso tem contornos completamente diferentes, até porque isso está ligado ao contexto mesmo político e social dos países, né? Claro que quando você tem democracias mais consolidadas e um sistema de mídia também mais consolidado, é mais difícil você ter disseminação das fake news, embora a gente tenha visto, por exemplo, nos Estados Unidos, a influência que isso teve nas eleições, né? Mas quanto mais a gente tem um país com um sistema de mídia frágil, com concentração da mídia, com pouca variedade de fontes de informação, eu acho que o problema se torna ainda mais grave. Então, ele é contextual mesmo, né? Agora, além das fake news, já se fala também em deepfake, né, que é uma mentira profunda, uma notícia mais aprofundada, com mais recursos, né? O que vamos ter aí? Vamos ter eleições para prefeito aí em breve. E como é que a gente lida com essa realidade perversa, na sua visão, Olívia? Então, lidar, assim, o problema a gente tem visto que cresce, assim, e que não existe uma solução única e fácil para a questão. Assim, um dos motivos, inclusive, da gente lançar a cartilha é para a gente abrir uma discussão com os movimentos sociais, com as instituições sobre possíveis soluções para o problema, né? Posso ver a cartilha? Sim, essa é a cartilha, então. A cartilha traz, a gente tenta trazer algumas soluções, algumas respostas, mas claro, pensando que isso é só um pontapé inicial e que a gente precisa ampliar o debate, principalmente pensando nas eleições que se aproximam, né? Então, assim, a gente não tem uma resposta fácil, mas alguns caminhos a gente acredita que podem ser imediatos, né? Por exemplo, a maior parte das notícias que a gente está chamando de desinformação circula, por exemplo, nas redes sociais. Então, tem muitas coisas que as plataformas imediatamente podem fazer para diminuir um pouco do alcance das notícias falsas, da desinformação. Medidas como, por exemplo, que já começam a ser feitas, mas precisam ser aprofundadas antes das próximas eleições, como reduzir o número de mensagens que possam ser encaminhadas de forma automática, tentar deixar mais transparente o modo de funcionamento dessas redes sociais, né? Porque a gente, às vezes, o usuário comum não entende muito bem por que aparece uma determinada notícia para ele e não aparece para o vizinho, né? Então, por que isso acontece? Eu acho que tem muitas medidas imediatas que podem ser tomadas em relação a isso, né? Agora, essas notícias, normalmente as fake news se disseminam muito nas famílias, em núcleos familiares, né?
Sim, também. Grupos de WhatsApp, amigos, né? Isso ajuda a se propagar. Sim, isso é assim, as fontes da desinformação são muitas, assim. Quando a gente pensa nas redes sociais, a maior parte, pelo menos no Brasil, isso também é diferente de outros países, a maior parte se dissemina pelo WhatsApp, né, pelos mensageiros instantâneos, por grupos de família, mas nem sempre a origem dessas mensagens é desses grupos de família, né? Então, assim, a gente sabe hoje que tem também muita gente que lucra com a disseminação de desinformação, que produz de forma deliberada essa desinformação para poder se disseminar, inclusive utilizando esses canais da família, né? Que são canais, inclusive, que dão mais, vamos dizer, credibilidade a essa mensagem. Mas a gente sabe que tem uma produção por trás disso, né? Que não são só os grupos de família. Tem como bloquear isso? Porque às vezes essas notícias vêm de fora, vêm da Rússia, vêm de outros países, por exemplo. Sim, a circulação é difícil, a gente... A produção, né? Identificar a produção de tudo é difícil, e até de definir o que é notícia falsa, o que não é, né? Quem é que define isso, né? Enfim, as próprias plataformas podem decidir, isso também é uma questão que a gente debate muito, né? O que é desinformação? O que é desinformação, né? Quem é que pode definir isso? É um problema que é complexo, que é difícil, assim. Agora, a gente acredita que tem alguns mecanismos. Por exemplo, quando... o WhatsApp hoje, para você encaminhar uma notícia, ele já mostra lá a notícia encaminhada. Então, você sabe que quando você recebe aquela notícia, ela não foi produzida pelo aquele seu amigo, ou pela sua mãe, ou pela sua tia. Na verdade, ela está te encaminhando uma notícia que outra pessoa passou para ela, vezes, né? E muitas vezes sem checar. Agora, podemos pensar também em outras soluções, por exemplo, que mantenha não só apenas a mensagem, essa notícia foi encaminhada, mas de repente que a gente consiga identificar quem produziu aquela notícia, o nome de quem produziu aquela notícia, como acontece em outras plataformas, né? No Facebook a gente sabe quem é que postou em primeiro lugar aquele conteúdo. Então, são medidas que as plataformas também podem tomar. E essa cartilha aqui aborda isso? Essa cartilha que a gente está mostrando aqui? Sim, ela aborda, numa primeira parte, a cartilha tenta falar um pouco, contextualizar, né? A gente entender um pouco o que é a desinformação, quais são as diferenças desse fenômeno hoje para tempos passados, entender um pouco os riscos em termos de democracia, e depois tentar discutir um pouco das soluções também, né? Essas soluções um pouco mais imediatas que eu estava citando, mas também soluções de mais longo prazo para a questão e soluções principalmente que protejam a democracia, mas ao mesmo tempo não coloquem em risco a liberdade de expressão dos cidadãos, né? Que não que instauram um sistema de censura, né? Porque muitas vezes a gente tem hoje, por exemplo, no Congresso, muitos projetos de lei que acabam tentando criminalizar o usuário de internet, promover censura, e a gente acredita que essa também não é a melhor solução. Então, a cartilha quer abrir esse debate junto com os movimentos sociais, com a sociedade em geral, sobre esses pontos. E a cartilha é gratuita? Quem quiser o material, como é que faz? Sim, o material está disponível gratuitamente no site do Intervozes, na seção de publicações. Ela foi feita com a ideia mesmo de disseminar o máximo possível, de promover debates, né? A gente tem algumas versões impressas também, que a gente tem esse objetivo, inclusive, de levar em debates para escolas, em movimentos sociais, para a gente poder aprofundar esse debate. Obrigado, Olívia. Aqui na TVT o espaço é sempre aberto para esse debate, essa conversa que a gente teve aqui agora, viu? Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado a você também mais uma vez por ter vindo aqui falar com a gente. Até uma próxima. Até mais. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.